Olá, sejam muito bem-vindos! Já alguma vez pararam para pensar no que é que leva uma pessoa a pegar numa ideia, por vezes uma ideia bem simples, e a transformá-la num negócio que pode, quem sabe, mudar o mundo? Bem, é precisamente isso que vamos desvendar hoje. O empreendedorismo. E para nos guiar, vamos usar como base o capítulo 20 do livro Gestão das Organizações, para percebermos o que realmente define um empreendedor. Mas vamos lá, diretos ao assunto. O que é que define, afinal, o empreendedor? Será que é só ter uma empresa aberta nas finanças? Ou será que é mais uma forma de pensar, uma atitude perante os desafios que qualquer pessoa pode, na verdade, desenvolver? A resposta, olhem, pode ser surpreendente. Então, para nos orientarmos nesta viagem, temos um mapa bem claro. Primeiro, vamos tentar perceber quem é esta pessoa, qual o seu perfil. A seguir, vamos deitar abaixo alguns mitos que muitas vezes nos bloqueiam. Depois, vamos ligar o empreendedorismo àquilo que lhe dá força, a inovação. E, por fim, a parte prática. Como é que se passa da ideia ao negócio real? Vamos então mergulhar na primeira parte, o perfil do empreendedor. Quem é, afinal, esta figura que arrisca, que cria e que acaba por transformar o mundo à sua volta? A definição que a nossa fonte nos dá é, honestamente, a chave de tudo. Reparem bem, empreendedorismo não é uma coisa que acontece uma vez, é um processo dinâmico. E as palavras-chave são mesmo estas. Tomada ponderada de riscos, portanto, não é um salto de fé cego. E, claro, criatividade e inovação. Tudo isto com um objetivo muito claro, o crescimento sustentável. E o que é que define esta mentalidade? Como podemos ver aqui, não se trata de um traço de personalidade com que se nasce, mas sim de um conjunto de comportamentos. Os empreendedores não ficam à espera que as coisas aconteçam, eles tomam a iniciativa. São exigentes com a qualidade, planeiam tudo ao pormenor e usam a sua rede de contactos para convencer os outros. E sim, correm riscos, mas são sempre calculados. É esta mistura que os faz diferentes. Agora, vamos a uma das minhas partes preferidas. Vamos desmistificar. Há tantas ideias feitas sobre o empreendedorismo que, na verdade, não correspondem à realidade. Vamos lá separar o trigo do joio, os factos da ficção. E começamos logo com aquele que provavelmente mais paralisa as pessoas. A ideia de que os empreendedores nascem feitos. Será que isto é um dom, uma coisa genética, ou é algo que se pode aprender? Pois, a resposta é um rotundo não. É mesmo um mito. A verdade é que as competências de um empreendedor podem e devem ser aprendidas e desenvolvidas. Aliás, é por isso mesmo que hoje em dia vemos tantas escolas e universidades a oferecer formação nesta área. É porque se percebeu que isto não é magia, é uma disciplina que se pode, de facto, ensinar e estimular. Outra imagem muito popular é a do jogador de casino. Aquela pessoa que aposta tudo o que tem numa única jogada. Será que é mesmo assim que funciona? Mais um mito que cai por terra. Como já vimos na definição, o risco é ponderado. Os empreendedores são mestres a avaliar cenários, a calcular o que podem perder e a tomar decisões com base em informação. Não estão a jogar na loteria, são estratégias. E para fechar esta secção de mitos, vamos falar de dinheiro. É mesmo preciso ter rios de dinheiro para começar um negócio e ter sucesso? Claro que ter financiamento ajuda, ninguém vai negar isso, mas não é de todo o mais importante. A história está cheia de exemplos de empresas gigantes que começaram numa garagem com quase nada. O que conta mesmo é a força da ideia e a capacidade de a pôr em prática. Isso, muitas vezes, vale mais do que qualquer cheque. Muito bem, já que limpamos o terreno dos mitos, vamos ao coração do empreendedorismo. Porque aquilo é tão importante para a sociedade? A resposta cabe numa só palavra: inovação. É aqui que o verdadeiro valor se cria. O famoso economista Joseph Schumpeter dizia que o empreendedor é o motor da destruição criativa. Ou seja, é aquela pessoa que vem abanar as estruturas, que introduz uma coisa nova no mercado e que força toda a gente a adaptar-se. É assim que as economias e as sociedades evoluem. E este quadro ajuda a perceber uma distinção que é crucial. De um lado temos a invenção, a ideia pura, a lâmpada que se acende na cabeça. Do outro, a inovação, que é o processo de pegar nessa ideia e transformá-la num produto real, levá-lo ao mercado e fazê-lo crescer. Ter ideias é relativamente fácil. O difícil, o que o empreendedor faz, é esta ponte entre a imaginação e a realidade. E este processo de inovar não acontece por magia. Segue um caminho bastante lógico. Começa tudo com a observação, identificar um problema para resolver ou uma oportunidade. Depois vem a fase de ter muitas ideias, o chamado brainstorming, e depois filtrá-las. No fim, seleciona-se a que tem mais potencial e desenvolve-se. É como um funil que transforma a criatividade em algo palpável. Ok, tudo isto parece muito interessante, mas como é que se põe a prática? É exatamente o que vamos ver nesta nossa última secção. O processo, passo a passo, para transformar uma visão num negócio a sério.
A história da Lusa Mater é um exemplo perfeito disto. Tudo começou de uma forma muito simples, numa conversa durante uma viagem de comboio. Duas pessoas identificaram uma oportunidade. Havia espaço para valorizar mais os produtos portugueses. Essa ideia passou para um rascunho, depois para um plano e acabou por se tornar uma empresa. Isto só prova que as grandes oportunidades podem estar mesmo à nossa frente. O percurso da Lusa Mater, na verdade, ilustra na perfeição este processo estruturado. Primeiro, identificar e avaliar a oportunidade. Será que isto é viável? Existe mercado? Segundo, desenvolver o plano de negócios, que é o nosso mapa. Terceiro, ir à procura dos recursos necessários, seja dinheiro, pessoas ou tecnologia. E, por fim, a gestão do dia-a-dia, sempre com o foco no crescimento. E o plano de negócios é mesmo uma peça central. Ele obriga-nos a responder a perguntas que são fundamentais. O que é que torna este negócio único? Qual é o preço que o mercado está disposto a pagar? Há mesmo pessoas à procura disto? Quem são as pessoas certas para levar o barco a bom porto? E talvez a pergunta mais importante de todas: o que é que pode correr mal e como é que nos preparamos para isso? E com isto chegamos ao fim. Vimos o perfil de quem empreende, deitámos por terra alguns mitos, percebemos a força incrível da inovação e vimos o caminho prático. A questão final fica agora a pairar no ar, quase como um desafio, não é? Com base em tudo isto, que oportunidades é que estão mesmo à nossa volta, só à espera que alguém com visão as transforme num negócio? Quem sabe, a próxima grande ideia pode estar onde menos se espera.